Começa agora mais uma edição do Jornal De Olho na Notícia. Direção e comentários do jornalista Newton Flora. Bem, gente, estamos de volta com o nosso De Olho na Notícia aqui pela TV Aberta São Paulo, né? E hoje vamos trazer aqui, já estamos trazendo aqui uma pessoa muito importante que é o psicanalista Silvio Namur. E ele vai dar muitas informações aí para orientar muita gente que precisa ter essa orientação para sanar problemas que possa ter, né? Silvio Namur, prazer em tê-lo conosco. E vamos dizer o seguinte: o que é a psicanálise? Primeiramente, a psicanálise tem uma história muito longa. O pai da psicanálise é Sigmund Freud, um médico austríaco vienense. Ele, na verdade, iniciou alguns estudos como médico neurologista com Charcot, em Paris, mas ele viu que algumas coisas que Charcot aplicava sobre o hipnotismo não eram interessantes do ponto de vista clínico para que o paciente pudesse estar numa sessão psicanalítica. Então, Freud fez um método interessante chamado associação livre, em que o paciente vai ao consultório do psicanalista, e essa associação livre significa o que a palavra diz, exatamente isso. O paciente fala aquilo que ele quiser, aquilo que vier à sua cabeça. Quando o paciente chega, ele tem diversas angústias, ele tem questões, ele tem demandas, e essas demandas, na verdade, elas acabam se formando ao longo do tempo. Muitas vezes o paciente traz uma questão que tem a ver com um problema nesse momento relacionado ao emprego. Então ele não está bem situado no seu trabalho, mas isso é uma situação pontual, e por trás dessa situação pontual se escondem muitas outras questões. O que significa isso? Que, na verdade, ele tem uma história, ele tem uma biografia, e que, portanto, toda a sua história, todos os acontecimentos da sua história, influenciam aquilo que esse sujeito é agora, no momento, aquilo que esse sujeito é na atualidade. A psicanálise busca, portanto, uma coisa importantíssima: o inconsciente humano. O inconsciente não é subconsciente, portanto, não existe subconsciente, como popularmente se fala. É inconsciente, em que in significa não consciente. É tudo aquilo que o indivíduo não tem controle, ele não sabe. Eu estou consciente, por exemplo, que eu estou aqui neste momento, neste horário, falando com os telespectadores, mas existem outras forças que agem sobre mim. Essas forças que agem sobre mim vêm da minha história, desde o momento que eu nasci. Freud, portanto, se ele pudesse fazer um gráfico, ele diria: nós temos o consciente, aquilo que nós sabemos que estamos fazendo, o lugar, o horário, etc., o que nós pretendemos fazer. Nós temos o inconsciente, que na verdade é o que nós não conhecemos, essas forças que atuam sobre nós. E nós temos uma coisa extremamente importante, que pouca gente sabe, que é o superego. O superego é aquilo que impede que a gente saia batendo em gente pela rua. É aquilo que impede que a gente pegue, por exemplo, um pedaço de pau e comece a brigar com o vizinho. O superego, portanto, é a nossa censura. Muitas vezes nós temos um superego
pequenininho. Então, são pessoas que muitas vezes têm situações, questões, e elas demandam mais violência. Tem pessoas que têm um superego enorme, então não pode isso, não pode aquilo, eu só posso... são pessoas que vivem muito dentro da caixinha. Então, vejam só, não é fácil o equilíbrio que existe entre o que eu quero fazer, mas o que eu não posso fazer. O processo psicanalítico, portanto, tem que levar em consideração essa formação, essa estrutura psíquica, repetindo, consciente, inconsciente, que nós podemos chamar também de algo desconhecido, e o superego, ou supereu. Ego, a palavra em latim, significa eu. Bem, e como é que a psicanálise, Silvio, pode ajudar uma pessoa a se conhecer, encontrar e enfrentar seus problemas existenciais? Isso é importante, não é? Muito importante, Milton, muito importante. Nós podemos começar falando que essa busca da pessoa se conhecer não é algo novo. Na Grécia, Platão, por exemplo, no Oráculo de Delfos, ele inscreveu ali um dístico que está escrito: homem, conhece-te a ti mesmo. Essa busca, portanto, do conhecimento, ela vem ao longo do tempo através de várias vertentes que tentam ajudar a pessoa a se conhecer. Seja pela religião, pela espiritualidade, seja pela filosofia, e a psicanálise, a psicanálise, na verdade, não é algo místico. Ela tem fundamentos científicos, porque, como nós já dissemos, Freud era médico. Então, o conhecimento de si é algo que vai ser adquirido gradativamente. Não é numa sessão que o paciente vem e com aquilo que ele traz, que como num passe de mágica, aquilo pode ser resolvido, o paciente sai de lá e diz: já me conheço. Essa busca é uma busca gradativa. Demanda tempo. A pessoa tem que estar interessada nela mesma. Nós iríamos, como o Fernando Pessoa diz, quando se pergunta: qual é o caminho? E a resposta é: viajante, não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. Esse caminho é o caminho de cada um. Não existe caminhos iguais. A pessoa, quando vem, ela tem, na verdade, uma condição muito dela, ainda que seja parecido com situações de outras pessoas. Então, por exemplo, essa pessoa que está chegando teve uma doença na família. Bem, o outro paciente também pode ter tido uma doença na família. E isso provocou uma angústia, provocou conflitos. Só que a maneira como cada um vai manejar esse problema, como cada um vai elaborar sua situação, é da sua subjetividade, ou seja, subjetividade vem da palavra, a palavra sujeito, não é algo geral. Nós não somos máquinas, nós não somos robôs, portanto, cada um de nós tem uma característica, tem uma história, tem uma maneira de reagir diante das situações. Então, a psicanálise, através do que nós já falamos, associação livre, em que o paciente vem, fala de si, fala das suas questões atuais, fala das suas situações que ficaram recalcadas e que vêm do passado, seja um passado mais remoto. E tem coisas que, na verdade, vêm desde que nós demos o primeiro berro no mundo, desde que nós nascemos. E aí já começa a se formar o inconsciente. A psicanálise, portanto, conduz e ajuda a pegar nesse emaranhado como se fosse emaranhado de fios de novelo, novelos de lã,
de várias cores. Podemos imaginar um emaranhado enorme. Então ela ajuda a ir puxando cada fio e saber aquilo que nós chamamos. Mas onde está o início do fio da meada? E assim, no processo em que o paciente se envolve, o psicanalista vai dando a bússola, vai dando o norte para que esse processo psicanalítico possa ocorrer. Ô, Silvio, me diz uma coisa, e a depressão, né, que é um negócio que atrapalha muito a nossa cabeça, né? Como é que ela se manifesta e o que precisa ser feito? Pois é. Os sintomas da depressão, muitas vezes, eles variam de pessoa para pessoa, mas a depressão, ela vem muitas vezes de uma falta de vontade, uma inapetência para a vida. Aquilo que o indivíduo, ele para de ter vontade até de se levantar da cama. Ele perde a fome, ele perde o apetite para a vida, portanto ele não tem razão nem para a higiene pessoal. Muitas vezes fala assim, puxa, mas o que está acontecendo? Aquela pessoa, seja homem, mulher, porque ele escolhe gênero, e não escolhe idade, importante. A depressão não escolhe idade. A depressão pode ocorrer até mesmo com crianças, pode ocorrer com adolescentes, ocorre muito com adultos e pode ocorrer numa escala muito grande com idosos. Portanto, a depressão, ao se manifestar em algum dos seus sintomas, como essa inapetência, pessoas próximas já devem procurar conversar com esse depressivo, esse que está manifestando esses sinais, para que algum encaminhamento seja feito. E uma coisa, o engano. A depressão não é necessariamente algo que deve ser tratado com medicação. Muitas vezes, há necessidade, sim, que numa crise depressiva se recorra ao médico, ao psiquiatra, para que ele possa fazer um levantamento, ele vai fazer exames, né? Porque a pessoa não pode se automedicar, de forma alguma. Então, numa crise depressiva, a medicação se faz necessária, porém, jamais a medicação deve fazer com que o indivíduo se torne um autômato, se torne um robô. É necessário que haja um trabalho paralelo entre o trabalho em que a intervenção medicamentosa possa surtir efeito e o trabalho psicanalítico em que o paciente chegue no consultório e ele comece a falar para o psicanalista, doutor, eu estou com isso. Muito bem, o psicanalista vai tentar, num caminho que não é breve, mas num caminho que vai depender da velocidade de cada um, essa pessoa vai trazer situações de vida que podem estar se somando a um conjunto de elementos que levam à depressão. Uma coisa importante. A depressão, ela não surge de uma hora para outra. Ela é uma somatória de circunstâncias em que cada um de nós passamos a vida. Então, a depressão é a doença atual. É a doença que atinge a todos nós, como nós já dissemos, independente de idade, independente de gênero, independente de momento da vida. Muitas vezes a pessoa pode falar assim, puxa, mas eu estou bem no trabalho. Esse é o momento em que eu estou ótimo profissionalmente, mas ela não tem vontade, por exemplo, de ter um convívio em casa. Ela não quer falar com ninguém. Ela chega no trabalho para cumprir uma obrigação como se fosse um robô. E nós estamos longe
de sermos robôs. Ô, Silvio, fala-se muito, né, sobre angústia e ansiedade. Isso preocupa muito também, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A ansiedade, muitas vezes, é decorrente de uma angústia. Mas existem situações em que o indivíduo está apenas ansioso pela viagem que ele vai fazer nas próximas férias. Ele está ansioso pela chegada de um parente, ele está ansioso para que ele possa conseguir um trabalho, conseguir um emprego. A ansiedade decorrente da angústia é diferente. Ela não é pontual, ela não é focada apenas nisso. Porque a angústia é alguma coisa que vem diante de situações que muitas vezes a pessoa não sabe nomear. E ela fala, eu sinto algo, eu sinto um aperto no peito. Ela vai no médico, às vezes vai no cardiologista, tudo, e fala, mas está tudo ok com o seu sistema cardiovascular. Você não tem nada. Você não tem problema nenhum. Mas o que é isso então que eu tenho? O que é essa pressão que eu sinto? O que é essa falta de ar que muitas vezes eu tenho? Isso é decorrente da angústia. Novamente, a angústia não é algo que muitas vezes se descobre numa sessão de psicanálise. Aliás, aqui é um ponto importante. O processo psicanalítico, ele não é um processo, como hoje em dia se busca, rápido, fácil e indolor. O processo psicanalítico, ele é um processo em que ele exige tempo, exige comprometimento do paciente. Ele muitas vezes faz com que o paciente se defronte diante dos seus fantasmas simbólicos, fantasmas imaginários. Não estamos falando de nada aqui em termos espirituais, mas os fantasmas, descer aos porões de si, aos porões do seu ser. E por isso dói. Dói porque o indivíduo está exatamente fazendo aquilo que ele precisa, se conhecendo. Só que nesse processo, ele começa a perceber as causas da sua angústia, ou das suas angústias, que muitas vezes pode ser mais que uma. Bem, eu gostaria que você falasse um pouco também sobre medos e fobias. Existe uma diferença? Você podia explicar bem assim para os nossos telespectadores, que às vezes nos fazem perguntas, né, sobre esse tema que não é o nosso meio de resposta. A você é que é o professor. Né? Ok. Eu posso ter medo de ir no dentista. Ficar lá com a boca aberta, com aquela broca lá, furando meu dente. O dentista lá me cutucando. Eu posso ter medo disso. Um garoto pode ter medo de uma prova. Se ele vai se sair bem ou não vai se sair bem. Uma pessoa pode ter medo de avião. Simplesmente isso. A fobia é algo que muitas vezes também é menos focada. Vamos lá. Existem pessoas que têm fobia de lugares fechados. A claustrofobia. Existem pessoas que têm medo de lugares muito abertos. Por exemplo, tive um paciente que certa vez chegou e falou, doutor, eu não me sinto bem, eu não gosto de ficar no Vale do Anhangabaú, por exemplo, perto do viaduto do Chá. É muito grande aquilo, é enorme, parece que me oprime. É a chamada fobia de lugares abertos, lugares espaçosos. É a agorafobia. Existem pessoas que têm
fobia de andarem sozinhas no elevador. Então, essas fobias, elas são fobias específicas. É aquilo que se chama algo fóbico. Não é simplesmente o medo. É uma sensação de opressão, e essa sensação de opressão que a fobia faz com que dê um lugar a uma angústia daquele momento, uma angústia momentânea, a angústia que a pessoa sente, por exemplo, de estar só no elevador. Agora, eu gostaria de fazer uma colocação, não sei se vai ser correta. Medos e fobias, né? Nós estamos vivendo um momento, no país, no Brasil, todo mundo está com medo. Matança existe a toda hora, tudo isso, né? É fácil ou é difícil de comentar isso com o Silvio? Na verdade, Freud escreveu muitos livros, ele tem uma obra muito extensa. Na biblioteca de Freud existem 23 volumes, e muitos deles cada volume abrange vários livros. Um desses livros, de Freud, chama-se O Mal-Estar na Civilização. Todos nós passamos por situações em que depende do momento, depende da condição cultural, da condição econômica, da condição política do país, em que a pessoa ela se vê de fato oprimida por algo que é maior do que ela. E ela não sabe como não concorrer com aquilo, mas como ela ter uma certa resistência, por exemplo, a uma situação de violência, como nós estamos passando no Brasil. Nós estamos, na verdade, passando por isso. É uma realidade, não há como escapar. Então, quando nós falamos a respeito de... Aí entra a chamada angústia, ou até uma angústia coletiva. Todos nós, seja jovem, muitas vezes até criança, pais de família, as mães, nós então nos vemos, parece que, cercados de diversas situações, sejam elas a própria situação do país no campo econômico, as finanças pessoais, a questão da perda de emprego. Não existe uma receita para isso. E o que nós podemos fazer? Nós só temos uma possibilidade. Agir como avestruz não vai resolver nada. Ignorar a situação, muito menos. Nós temos que ter ciência da situação. Nós precisamos nos munir a nós mesmos de uma certa resistência interna, a chamada resiliência, nos precavendo na medida das possibilidades com relação a tudo isso, e admitir que sim, que há coisas que nós não temos controle sobre elas. Nós devemos então procurar controlar aquilo que está próximo a nós, o que está no nosso entorno. Digamos, coisa mais elementar. Você tranca a porta, você tranca a sua janela, você toma determinados cuidados para chegar em casa. Isso é algo que está no seu controle. Agora, não vamos nos iludir. Existem coisas que estão fora do nosso controle. Bem, Silvio, agora para encerrar nosso programa de hoje, eu gostaria que você falasse sobre sonhos e seus significados. Freud tem uma obra extensa sobre o sonho. Eu só quero também, abrindo parênteses aqui, rapidamente dizer o seguinte: Freud não é o único. Existem uns pós-freudianos. A própria filha de Freud, Ana Freud, depois dele vieram muitos outros. Jung foi para outro caminho, a chamada psicologia clínica, analítica, mas nós temos Lacan, nós temos Bion,
nós temos Winnicott. Então, outros pós-freudianos, e a história da psicanálise continua assim, a ser escrita. Freud, quando falou sobre os sonhos, ele quis dizer, quando você sonha, existe algo que ficou do dia, algum desejo que não pode, ou ainda não se realizou, porque, em geral, o sonho é um desejo não realizado. Mas o que aconteceu no dia, os chamados resíduos diurnos, fazem parte dos sonhos. Assim como a sua história, assim como acontecimentos remotos que se juntam, muitas vezes, de uma maneira que nós costumamos dizer assim, no sonho tudo é muito mesclado. No sonho as coisas às vezes se condensam de uma maneira. Você fala, mas qual o sentido disso? Vamos dar um exemplo, quando Freud chama de sonhos premonitórios. Eu sonho que fulano morreu. Aí eu vou procurar saber no dia seguinte, fulano morreu? Não, ele não morreu, ele está aí, ele está vivo. Mas qual é a condição desse fulano? Ele está muito doente. Ele tem uma doença séria e não existe previsão, por exemplo, de vida para ele. Quanto tempo? Aí, num determinado dia, essa pessoa morre. Ele vai falar, puxa, mas eu sonhei que ele morreu. A coisa está clara. Esse sonho premonitório, na verdade, tem um indício de algo que já está prestes a acontecer. Os sonhos têm que ser associados a determinadas situações que são nossas, são específicas, são do dia. E, na psicanálise, nós podemos ajudar, contribuir com o paciente para que ele possa entender o significado do sonho. Bem, gente, e para facilitar os nossos telespectadores, nós podemos dar aqui uma informação muito importante. O psicanalista Silvio Lamour atende pelo telefone 991 20 5642. Estamos localizados na Zona Sul de São Paulo, na Chácara Santo Antônio. À disposição. Muito bom, muito obrigado e até uma próxima, Silvio. Obrigado.